Fala galerinha, 5 dicas de redação, podcast, essa é a nossa proposta. São vários áudios, uma sequência de áudios, esse é o episódio número 1, onde a gente vai trazendo dicas para melhorar o teu texto da redação do Enem e demais vestibulares. Sozinho este áudio não vai poder fazer milagre, ele faz parte de um conjunto, né? Esse é o episódio número 1, de tantos outros áudios que a gente vai trazer. E a nossa proposta é de 5 em 5 coisas, de 5 em 5 itens e melhorando o teu texto, ok? A nossa sugestão é a seguinte: se não sei em que momento, em que lugar, em que circunstância tu está escutando esse áudio, mas se tiver à mão, pega uma caneta, pega um caderno, pega um papel e toma nota, faz um esquema, faz um mapa mental das 5 coisas para as quais tu deve dedicar atenção, tu deve te preocupar com elas, tu deve prestar atenção para poder melhorar o teu texto. Vamos lá, são 5 dicas. Número 1, toma nota aí. Não se consertam todos os erros de um texto numa porrada só, numa tacada só, de uma vez só. As dificuldades de escrita são fruto de anos de preparação ou de falta de preparação, é o fruto da tua alfabetização, é o fruto da tua leitura, da tua vida intelectual como leitor, como estudante, como pessoa, como membro da sociedade, como um ser pensante, né? Então assim, é complicado. Há lacunas na construção e na forma de se expressar. Isso não vai ser resolvido numa tacada só. Como a gente faz? A gente identifica um problema e trata daquele problema. Se aquele problema for eliminado, teu texto está melhor. Depois de resolver esse problema, a gente tenta não cometer de novo esse erro e a gente pega um próximo problema e vai melhorando ele. Então, por exemplo, eu tenho alunos que têm dificuldade com crase. Eu sei a acentuação, escrevo bem, ou o texto tem vários problemas, mas eu erro crase. Não vou resolver tudo ao mesmo tempo. O que eu faço? Tento entender a crase, faço uma porrada de exercícios sobre crase, busco isso na minha correção junto ao meu professor para eliminar o problema da crase da minha escrita. Se esse problema for eliminado, eu tenho um problema menos. O meu texto era um texto que tinha vários problemas, dentre eles crase. Crase não é mais um problema. Isso vale para qualquer outra coisa, que seja concordância verbal, regência verbal, acentuação como um todo, tanto faz. Tá bom? Então, dica número 1, não dá para limpar o texto de todos os problemas que ele carrega, tá? Mesmo que o teu texto já tenha um nível bom, mesmo que tu já tenhas uma nota boa, às vezes é mais difícil. Às vezes é mais difícil identificar quais os problemas que precisam ser tratados, trabalhados, melhorados num texto bom, um texto porrada que tira nota alta, do que num texto que está cheio de erro. Um texto que está com muitos problemas, é fácil, pega qualquer um deles, escolhe e vai trabalhando em cima deles. Ok? Então essa é a dica 1. Não vai tudo de uma vez só, vai pegando por pontos, uma perspectiva bem cartesiana, divide em partes e vai trabalhando cada uma delas. Tranquilo? Número 2. Alguém vai ler esse texto e esse cara que vai ler ele é importante pra caramba. É o corretor, são os corretores, dependendo da prova que tu fores fazer, é um ou são 2 corretores, isso varia. O que acontece? Em termos de Enem, a gente sabe, por pesquisas e por conversar com vários professores, que são corretores do Enem, que o tempo médio de leitura é 2 minutos e meio. Varia entre 40 segundos e 4 minutos, ok? Bom, daí, se é um texto que é lido tão rapidamente, pega uma redação inteira tua e tenta ler com compreensão em 4 minutos. Tu vai ver, é complicado, é uma tarefa difícil. Então, assim, tem uma série de coisas que passam a ser importantes, já que esse texto vai ser lido em tão pouco tempo. Primeira delas, a apresentação é mega importante. Primeira impressão fica, né? Em 2 minutos e meio, a primeira impressão ela é fundamental. Então, assim, não adianta tu dizer, o meu texto tem rasura e paciência. Não pode rasurar. Minha letra é feia mesmo, eu sempre escrevi assim. Cara, caligrafia pra ti. Vale a tua vaga na universidade, vale a tua vaga no concurso público, vale uma boa nota, vale um monte de coisas. Então, assim, alguém vai ler. Primeira impressão é importante. Até porque tu não sabes, assim, os corretores do Enem corrigem 1.000, 1.500, 2.000 redações ao longo de cada processo de prova. Tu não sabe se a tua redação está entre as 10 primeiras, se o cara está descansado, se o cara está de bom humor, ou se o cara já está de saco cheio, a tua redação é a número 1764. Esse número eu escolhi por nada, tinha que escolher um número. Ok? Então toda a parte estética, pensa assim, a primeira impressão é importante. Imagina tu vai para uma festa, tu vai encontrar alguém, menino, menina ou qualquer coisa, né, que te interesse. Essa primeira impressão, ela é importante, ela é decisiva e ela vai fazer parte da decisão de seguir ou não dando atenção para aquilo. Ok? A estética do texto. Pode parecer idiota o que eu vou dizer, mas a primeira coisa, a primeira olhada que um professor dá na redação é primeiro ele conta, vê se tem mais de 7 linhas, porque é um dos critérios que pode fazer tirar 0. A próxima coisa que ele olha é ver se ela está dentro dos limites da folha. Não pode seguir escrevendo para além daquela linha que termina a folha. Sabe a função justificar que tem no Word? Cara, tem que botar essa função justificar para dentro da cabeça. Não dá. Como o professor vai ler em pouco tempo, não passa de 4 minutos normalmente,
tá? Fica a dica do seguinte, assim, o corretor, quem está acostumado a corrigir, quem corrige muitas redações, na verdade, quando lê uma redação, está buscando padrões. A gente já sabe mais ou menos em que o aluno vai errar, onde vai estar o erro, quais as coisas, quais os elementos, quais as partes, né? Então, o corretor ele está buscando padrões, repetições, tanto de acertos quanto de erros, ok? Se a tua letra é muito desastrada, se a tua letra é muito feia, se ela é ilegível ou incompreensível, aí alguns alunos me perguntam, professor, posso usar letra de forma ou caixa alta, né? Ou letra bastão, cada um chama do jeito que quiser. Sim, pode. A norma culta, a norma padrão, a língua portuguesa vai dizer o seguinte, é preciso distinguir, ou seja, diferenciar maiúscula de minúscula. Então tu pode usar a letra de forma desde que as letras maiúsculas, que vão estar ali em começo de oração, em nomes próprios, em siglas, assim daí por diante, desde que elas sejam efetivamente maiores, tenham uma grafia diferente e sejam distintas, diferenciadas das minúsculas, ok? Aí vale um cuidado, tem pessoas que têm uma letra minúscula, por exemplo, tem gente que tem a letra T, o meu T é maiúsculo sempre, não interessa em que palavra ele está, tu pode perder nota por isso. Né? Então, se alguma letra que deveria estar minúscula parecer maiúscula, for maior, for diferente, tiver uma grafia semelhante à maiúscula no meio da palavra, tu pode ter nota descontada nisso aí, lá no critério 2.4. Mais adiante, em algum desses podcasts que a gente vai fazendo aqui, a gente vai falar sobre os critérios de avaliação, ok? Número 3. Clareza e simplicidade são muito importantes. Clareza e simplicidade são importantes. Cara, se é uma redação que vai ser lida em tão pouco tempo, não adianta complicar a vida do cara que vai ler. Escreve de um jeito simples, diz as coisas que precisam ser ditas, fala sobre o que é importante, não fica enrolando. Não usa palavras que tu não está acostumado a usar, não usa palavras que tu não domina. E principalmente, pensa antes de escrever. Ir escrevendo e pensando ao mesmo tempo, muitas vezes faz com que o nosso texto tome caminhos, nós fazemos escolhas que levam a argumentação para um lado meio obscuro, meio esquisito, e aí a gente tenta consertar aquela bobagem que escreveu ali, ou seguir por aquele caminho, não dá. Então assim, pensa antes de escrever e diz as coisas da forma mais simples e clara possível. Clareza e simplicidade são fundamentais, ok? Pensar antes de escrever, utilizar palavras simples, isso não significa escrever da forma como a gente fala, isso não significa o uso equivocado das palavras, isso não significa o desrespeito à norma padrão, significa simplesmente dizer o que precisa ser dito e acabou, tranquilo, de uma forma simples, que seja compreensível. Eu tenho que pensar no meu interlocutor, eu tenho que pensar no meu corretor. Então, quando eu estiver pensando em como eu vou formular uma oração, em como eu vou traduzir um pensamento para a palavra, para a linguagem escrita, eu tenho que pensar quem vai ler, vai entender? O cara que está lendo, meu corretor, vai olhar para isso aqui e vai entender na hora o que eu pensei? Sim, beleza. Se sim, está bem feito. Tá? Número 4, então, 3, clareza e simplicidade são importantes. Número 4, nota 0. Sabe como é que se tira uma nota 0? É importante saber. No caso do Enem é muito simples, né? Texto com 7 linhas ou menos, tira 0, tá bom? Então tem que ter cuidado. A primeira coisa que o corretor olha, pega um texto ali com 4, 5, 6 linhas, e aí tem um problema. Talvez vocês possam se perguntar, quem é que escreve menos do que 7 linhas, professor? Em muitos casos, aquele aluno que deixa para passar limpo a redação lá no final da prova, e quando vai passar limpo, o tempo já está esgotado, está acabando o tempo dele. Esse cara está morto. Então, muitas vezes o cara escreve 3, 4, 5, 6 linhas e o fiscal leva a prova embora e o cara ficou com 0. Cuidado com isso, tá? Mais adiante a gente vai falar sobre sugestões e opções e possibilidades do momento da escrita da prova. Se começa da redação, se começa logo que começa a prova, no início da prova, se deixa por meio, como é que intercala com questões, como é que faz isso, ok? Então, primeira coisa, nota 0, 7 linhas ou menos. Fuga total do tema, né? Então, assim, é preciso saber qual é o tema, identificá-lo através da leitura, através de uma série de perguntas, questionamentos, macetes, cuidados, técnicas que se utiliza para saber exatamente qual é o tema. Eu não posso falar de outra coisa. Mas eu não sabia nada sobre esse tema. Bom, existem estratégias para lidar com um tema que a gente sabe muito pouco ou não sabe quase nada. Mas fugir do tema, abandonar o tema e sair falando de outra coisa, 0. Fuga total do tipo textual, dissertativo, argumentativo. Então ali existe a distinção entre tipo textual e gênero textual. Tipo é uma classificação acadêmica, né? E gênero tem mais a ver com a sua utilização e não necessariamente com uma classificação acadêmica. O tipo textual é dissertativo e argumentativo. Existem uma série de características que qualificam, que predicam, que classificam um texto como dissertativo argumentativo. Eu não posso fazer uma poesia, eu não posso fazer uma narração, eu não posso da primeira pessoa do singular. Tem uma série de coisas que eu não posso fazer. Se eu fizer, meu texto não é dissertativo argumentativo. Tranquilo? Mais adiante, em outro podcast, a gente vai dar mais atenção para isso.
tá? Eu não posso fugir do tema, eu não posso fugir do tipo textual, eu não posso usar palavrões, palavras de baixo calão, xingamentos, etc. Eu tiro 0 automaticamente se eu fizer isso, tá bom? E tem gente que faz isso, muitas vezes, como um sinônimo no sentido de denotar intensidade. Então não tá frio, tá um puta frio. 0, não é pra fazer isso, tá? Ah, quem é ladrão tem mais é que... Aí solta um palavrão, escreve uma bobagem lá no meio. Acaba ficando com 0, cuidado. Desenhos, gráficos e coisas do tipo também não 0. Ali é para ter apenas caracteres da linguagem escrita, né, da língua portuguesa. Então assim, não pode ter outra coisa ali, não pode ter gráfico, não pode ter coraçãozinho, aquele cara que gostava de desenhar um ninja lá no final da prova, no colégio, o professor achava bonito. Eu mesmo já dei nota para o aluno que fez desenho na prova. O cara entregou a prova em branco, mas tinha um desenho bonito, eu digo, vou te dar meio ponto pelo desenho. Sou professor, posso fazer o que eu quiser, então vamos embora, né? Mas assim, no Enem isso vai te dar 0, cuidado, tá? O que mais é importante falar sobre nota 0? Cópia da coletânea. Então é preciso distinguir coletânea da comanda. Comanda é aquela ordem, produz um texto dissertativo argumentativo sobre tal coisa. Daí eu tenho que copiar o tema, é óbvio, né? Mas não se pode copiar nada da coletânea. A coletânea é um conjunto de textos que normalmente utiliza a linguagem verbal e não verbal, ou seja, tem texto escrito e imagens, gráficos, charges, etc., que estão ali para contextualizar, para ajudar. Não se esqueçam que muitas pessoas de diferentes níveis de preparação vão fazer essa prova. Então a coletânea está ali para situar, para ajudar o candidato, o estudante, a saber sobre o que ele tem que escrever em última análise, tá? Mas não pode copiar o que está ali. Cuidado, se não pode copiar, não copie o gráfico também, né? Daqui a pouco tem um gráfico em formato de pizza, marcado ali 30%, dizendo 30% das pessoas fazem isso, isso, isso. Aí tu pega, olha pro gráfico e escreve aquilo que está ali na informação do gráfico. Isso é cópia da coletânea, cuidado, tá bom? Não pode copiar da prova também, tá? Desde 2014 teve essa mudança também. Não pode copiar da coletânea nem da prova, porque como a prova é temática, daqui a pouco tem um texto, ou tem uma informação, ou tem alguma coisa que eu poderia copiar de alguma questão, por exemplo, da prova de linguagens e colocar dentro da redação. Não pode fazer também, isso pode dar 0. O último elemento que poderia dar 0 na redação do Enem, e aí cuidado, era ferir direto ou indiretamente os direitos humanos. Ferir direto ou indiretamente os direitos humanos, desde o ano passado, estamos falando de 2018, houve uma decisão da então presidente do Supremo Tribunal Federal, a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, né, respondendo a uma ação que tinha sido impetrada no seguinte sentido: olha, é possível que alguém se manifeste contrário aos direitos humanos e ao fazer isso esteja exercendo sua liberdade de expressão. Então o cara não pode tirar 0 por conta disso. Bom, a decisão que foi tomada, eu pessoalmente discordo, não sou ninguém nessa área, mas vamos lá. Eu acho que nem foi protegido os direitos humanos, nem a liberdade de expressão. Foi um meio termo que termina de avacalhar com tudo. Mas a decisão acabou ficando assim: se alguém desrespeitar os direitos humanos, não pode dar 0 para essa pessoa porque ela está usando sua liberdade de expressão. Ou seja, em outras palavras, está exercendo seu direito de ser idiota e imbecil. Mas também não pode deixar em branco. Então tire 200 pontos dessa pessoa. Acho problemático. Em qual critério para tirar 200 pontos? Na nota final? O edital não dá base para isso. O edital, entenda-se quando eu falo de edital, o edital do Enem e o guia do participante da redação ali que existe, tá? Do INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o que significa a sigla do INEP, que está reduzida ali. Tranquilo? Então essas são as coisas de nota 0. De qualquer forma, obviamente vocês não vão ferir os direitos humanos, porque é burrice. Primeiro, porque não se faz isso, porque tu estás ferindo teus próprios direitos, afinal tu é um ser humano. Segundo, porque mesmo que não exista a ordem de dar nota 0, certamente o corretor vai te dar uma porrada na nota que vai te tirar muita nota. Não faz isso, que é muita inocência, ok? Então é preciso ter cuidado. As minhas opiniões são controversas, então defende outras opiniões. Ok? Não te esquece que é um texto anônimo, não vai ter o nome ali. Então não tem nada de heróico ou de altruísmo ou de nada. É simplesmente tu vai perder nota. Número 5 e por último, conhece os critérios de avaliação? Sabe onde encontrá-los? Existe o guia do participante da redação do Enem. O último que está com a versão mais completa é de 2012. No guia de 2012, os critérios de avaliação ali 200, 160, 120, 80, 40 e 0 estão bem explicitados, está tudo. Depois foi sendo reduzido e foi sendo retirado dali. A alma da coisa é a mesma, mas na minha opinião está menos claro. Então o que eu sugiro, o que eu faço em aula com os meus alunos? Eu pego o guia do participante 2012, leio com eles, depois eu comparo com as outras versões para mostrar o que ficou, o que mudou, como é que acontece, tá bom? Critérios de avaliação, são 5 critérios, cada um deles vale 200 pontos, que perfaz a nota máxima de 1000. No Enem, diferentemente de outras provas, tu arranca com a nota máxima. Conforme tu vai cometendo erros, tu vai perdendo nota.
É diferente de outras avaliações de redação, onde cada coisa tem um valor e o corretor escolhe quanto ele vai te dar, tá bom? Então essa é uma diferença importante, interessante, quando se está falando de redação do Enem, tá? Os critérios, bom, competências, né? 2.1 vai tratar da norma padrão da língua portuguesa, do uso da língua e da distinção, né, entre a linguagem falada e a linguagem escrita, né? O 2.2 vai tratar da relação entre tema e as estratégias argumentativas que são utilizadas. 2.3, tese e as estratégias argumentativas. 2.4, elementos de coesão do texto, né? Conectores, estruturação, tópico frasal, etc. E 2.5, a proposta de intervenção, que sozinha vale 200 pontos. Dentro do que eu tenho percebido, para alunos que estão no nível bom, no nível interessante, o critério onde eles se tem mais dificuldade de conseguir a nota máxima é o 2.5. Depois a gente vai dedicar uma atenção maior a cada uma dessas coisas. Se gostou do que eu trouxe até aqui, curte, compartilha, divulga para os amigos, marca alguém que está fazendo Enem, mostra para o pai, mostra para a mãe. Ficou com dúvida? Escuta tudo de novo. Isso aqui é barbada. Bota no celular, escuta quantas vezes tu quiseres, baixa para o teu celular e vai ouvindo. Tranquilo? Não te esquece de curtir, para nós é importante. Vambora. Então esse é o episódio 1 das nossas 5 dicas de redação em podcast com o Panda, com o Pandinha, professor Luiz Fernando Galo, tá bom? Vou encerrando por aqui. Em breve vocês vão ter o episódio 2. São 15, 20 episódios, né? Compartilha todos eles, curte todos eles e vem com a gente. Se tiver alguma dúvida, tanto ali no SoundCloud, quanto no YouTube, quanto no Facebook ou em algum lugar, faz perguntas dentro da minha possibilidade, eu vou respondendo. Ok? Um baita beijo para vocês, dicas de redação, 5 dicas de redação com o Panda em podcast. Episódio número 1 chega ao seu gran finale. Beijo para todos, tchau, tchau.